Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. É um prazer receber você aqui com a gente. E nesse momento eu quero te convidar a orar comigo, agradecer a Deus por mais um culto. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá. Muito obrigado por mais uma semana que nós podemos nos reunir para orar, para te adorar, para te louvar e para aprender mais da tua palavra juntos como igreja. Nós te agradecemos, Jesus, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo e te pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos juntos e a colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa semana. Em nome de Jesus, amém! E agora, antes de você assistir esse vídeo, eu quero saber se você assistiu o vídeo da semana passada. Se você já assistiu o vídeo da semana passada, então continua aqui comigo. Mas se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, dá uma pausa aqui e corre lá para você assistir, porque nós vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada. E como vocês já sabem, nós estamos respondendo várias perguntas, perguntas e mais perguntas. E a nossa pergunta da semana passada foi: como e quando Jesus vai voltar? Você sabe a resposta dessa pergunta? Eu acho que você que assistiu o nosso vídeo da semana passada já sabe, né? O pastor Alex nos explicou semana passada que Jesus, ele vai voltar. E a Bíblia nos fala que ele vai voltar como um relâmpago. Então ele vai voltar quando estiver chovendo? Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala que Jesus vai voltar de surpresa, vai ser uma coisa que ninguém espera. Não tem um dia certo, um horário, uma data que ele vai chegar. E se você vê alguém aí falando, olha, eu sei o dia que Jesus vai voltar, é no dia 31 de março. Não acredita, porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito o dia e a hora que Jesus vai voltar. E a Bíblia também nos ensina que Jesus virá como um ladrão. Então Jesus vai roubar a minha casa. Não, não é isso que está escrito lá. A Bíblia nos fala que Jesus ele vai vir num momento que ninguém espera. Ele vai vir de surpresa. E a Bíblia também nos conta que Jesus virá nas nuvens. Ele voltará da mesma maneira que ele foi. Ele subiu ao céu e ele vai voltar do céu para nos buscar. E nós não precisamos ter medo, porque ele vai vir e ele vai nos levar para o céu. Aleluia! Que coisa mais maravilhosa! E na semana passada nós aprendemos um versículo que fala sobre a volta de Jesus. Será que você lembra? Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vamos falar juntos? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24, 42. E o nosso versículo de hoje está no livro de Naum. É um livro pequeno da Bíblia, um dos menores livros da Bíblia, no Velho Testamento. E o livro de Naum traz uma verdade muito importante que eu e você precisamos aprender. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Naum, capítulo 1, versículo 3a. Esse versículo, ele fala sobre a paciência de Deus e o poder de Deus. Deus, ele é muito paciente. Ele tem muita paciência comigo e com você. Se Deus não tivesse paciência com a gente, pode ter certeza que o nosso pecado já teria acabado com a gente. A paciência de Deus é grande e o poder dele também é grande. E ele não deixará impune o culpado. O que significa isso? Sabe, tem pessoas que acham que não tem problema fazer um monte de coisa errada, porque aí um dia é só ir lá pedir perdão, falar: não, olha, tá tudo certo e tá resolvido. Mas as coisas que a gente faz errado, as decisões que a gente toma, elas têm consequências. Vou dar um exemplo. Você tá fazendo uma brincadeira aí na sua casa que a sua mãe falou pra você que é muito perigosa. Então a sua mãe falou pra você: menino, menina,
Desce daí que você pode se machucar. Mas você decidiu continuar fazendo aquela brincadeira. O que aconteceu? Você caiu e se machucou. As decisões que a gente toma, elas têm consequências. E não tem como a gente fugir das consequências. Você fez a brincadeira que a sua mãe falou que não era para você fazer, você caiu e se machucou. Não tem como o seu machucado desaparecer por mágica. Vai ter que cicatrizar, vai ter que fazer um curativo, talvez você até tenha que ir no hospital para tomar ponto. E assim é com outras coisas da nossa vida também. As coisas que a gente faz de errado, os pecados que a gente não aprende, que a gente insiste em fazer, eles têm consequências. E Deus, ele não deixará impune o culpado. Aquela pessoa que decide fazer o que é errado, ela vai ter que sofrer a consequência da decisão dela. Deus é paciente e ele tem muito poder, mas ele não deixa impune o culpado. Isso significa que os nossos pecados têm consequências. Mas Deus, ele tem um plano maravilhoso para que eu e você, a gente não receba um castigo eterno pelo nosso pecado. Deus, ele enviou Jesus, seu filho, o filho perfeito de Deus, que nunca fez nada errado. Jesus, ele veio aqui na terra, viveu aqui, ele foi criança igual você, teve a sua idade. E um dia uns homens maus vieram e levaram Jesus preso. E ele, de vontade própria, entregou o corpo dele numa cruz para levar um castigo que deveria ser meu, um castigo que deveria ser seu. Deus, ele nos dá a salvação através do sacrifício de Jesus, o seu filho. E através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós podemos hoje ter plena comunhão com Deus. Então vamos repetir mais uma vez o nosso versículo? O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Naum, capítulo 1, versículo 3a. Eu quero saber uma coisa. Você aí em casa, às vezes você fica zangado ou zangada com alguma coisa? Você fica bravo ou brava com alguma coisa? Já aconteceu isso com você? Ah, olha, comigo já aconteceu, sim. Eu já fiquei muito zangado por algumas coisas que aconteceram comigo. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acha que Deus também fica zangado? Mas será que Deus, ele fica zangado pelos mesmos motivos que eu e você? Hoje nós vamos descobrir por que Deus, que é tão bom, fica zangado. Quais são os motivos que deixam Deus zangado? Hoje nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos lá para o livro de Êxodo, depois que o povo de Deus tinha saído do Egito. Você se lembra dessa história? Moisés guiou os israelitas pelo deserto, em direção à terra prometida de Canaã. Deus protegia e cuidava do povo no deserto. Ele mandava o maná, que era um tipo de semente que caía do céu. O povo pegava o maná do chão, fazia pão e se alimentava. Uma vez o povo reclamou que estavam com muita vontade de comer carne. Então Deus mandou codornizes, que são aves, para que todos pudessem comer até não querer mais. Teve uma outra vez que Deus mandou Moisés bater com o cajado numa pedra e saiu água da pedra. Foi um verdadeiro milagre. A viagem dos israelitas pelo deserto foi longa. E quando Arade, o rei dos cananeus, ficou sabendo que eles estavam chegando perto da sua cidade, mandou o seu exército atacar. Alguns do povo de Deus foram até mesmo presos. Os israelitas clamaram a Deus por ajuda e Deus ajudou o seu povo a derrotar os cananeus. E será que eles ficaram felizes e agradecidos a Deus? Não. O povo sempre reclamava de tudo. Alguns dias depois da grande vitória que eles tiveram contra os cananeus, voltaram a reclamar, dizendo: por que nós saímos do Egito? A gente já está enjoado dessa comida. Será que Deus nos tirou de lá para que nós morrêssemos aqui no deserto? Mas que povo mal agradecido, né?
Deus estava dando tudo o que eles precisavam e mesmo assim eles continuavam reclamando e murmurando. Mas sabe, às vezes eu e você temos o mesmo comportamento daquelas pessoas. Quantas vezes a gente reclama de coisas tão insignificantes? Às vezes a gente reclama porque a gente não tem o brinquedo mais chique, ou a roupa mais bonita, ou o tênis da moda, e a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. A gente esquece que Deus nos deu um lugar para nós morarmos, uma família, saúde e tantas outras coisas que Deus já fez por nós. E preferimos reclamar em vez de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. A Bíblia nos ensina, lá no livro de Filipenses, que nós devemos estar agradecidos por tudo que Deus faz por nós. Vocês acham que Deus ficou feliz com o comportamento daquele povo? Não, Deus não ficou nada feliz com o comportamento daquele povo. E sabe, o povo recebeu um castigo. Deus mandou cobras venenosas que picaram e mataram muitos israelitas. Já imaginou cobras por todo lado? O povo foi até Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Será que Deus iria perdoar aquelas pessoas que reclamavam e eram mal agradecidas? Sim, Deus perdoa os pecados. E ele deu um jeito naquela situação. Ele disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar no alto de um poste. Quem fosse mordido era só olhar para aquela serpente e seria curado. Moisés fez como Deus mandou, e todos que olhavam para a cobra ficavam curados. Deus ficou muito zangado com o pecado do povo, com as reclamações. Mas o amor de Deus é muito grande. E por isso ele deu um jeito de salvar aquele povo. Deus é realmente muito bom. E muitos anos depois da morte de Moisés e de todo aquele povo que havia saído do Egito, Deus enviou um rei para o povo dele. Era o rei Ezequias. E ele foi um rei muito bom, um rei que obedecia a Deus. E quando o rei Ezequias morreu, o seu filho Manassés se tornou rei. Você sabia quantos anos ele tinha? Manassés tinha 12 anos quando ele se tornou rei de Israel. Mas ele não foi um rei bom como seu pai havia sido, porque ele desobedeceu a Deus. Manassés começou a fazer muitas coisas que deixaram Deus zangado. Primeiro, ele construiu de novo os altares para adorar deuses falsos que o seu pai Ezequias havia derrubado. Depois, ele se curvou diante desses altares para adorar aqueles deuses. Ele também consultou adivinhos, fez feitiçarias e muitas outras coisas que nós sabemos que Deus não aprova de jeito nenhum. Ele chegou até mesmo a colocar dentro do templo da casa de Deus imagens de ídolos que ele mesmo havia construído. O rei Manassés pecou e levou todo o povo de Israel a pecar também. Que coisa horrível! A atitude de Manassés e do povo. Mas vocês sabem que as coisas erradas que Manassés fazia, tem pessoas que fazem hoje também? Inclusive crianças que fazem coisas parecidas com o que o rei Manassés fazia. A gente não coloca ídolos na nossa igreja, né? Mas tem crianças que gostam de brincar de jogos, ou jogar videogame, ou brincadeiras que falam de bruxas, de magos, de demônios. E essas coisas não agradam a Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Deuteronômio, que Deus detesta essas práticas de feitiçaria, adivinhos. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós consumimos, com os jogos que você joga, com os filmes que você assiste. Tenha cuidado e sempre escute sua mãe, seu pai, sua avó, a pessoa que mora com você, quando falar que um desenho ou um jogo não é legal para você.
A gente precisa obedecer a Deus e às pessoas que cuidam da gente também. Coisa que o rei Manassés não fez. E por isso ele foi castigado. Deus deixou um exército muito poderoso invadir Judá e prender Manassés com ganchos e com correntes e levá-lo preso para a Babilônia. Imagina só, um rei tão importante acorrentado como um animal. Lá na Babilônia, Manassés percebeu que ele havia feito muitas coisas erradas. Então ele se arrependeu de verdade, falou com Deus, confessou todo o seu pecado e pediu perdão. Vocês acham que ele merecia ser perdoado? Manassés não merecia o perdão, mas Deus é tão bom que o perdoou, porque viu que ele estava realmente arrependido. Como Deus é bom! Deus fez com que Manassés voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Dessa vez, ele fez tudo para agradar a Deus. Manassés destruiu os altares dos falsos deuses, tirou as estátuas que tinha colocado dentro da casa de Deus e ordenou ao povo que adorasse só ao Deus verdadeiro. Deus, ele é paciente e ele te dá todo dia uma nova chance de ter atitudes corretas. Cada dia que nós acordamos, cada novo dia é uma nova oportunidade de a gente fazer o que é certo. Deus realmente fica zangado com o pecado, porque ele é santo. Isso significa que ele não tem nenhum pecado. Mas apesar de Deus ficar muito zangado com o nosso pecado, ele nos ama muito. E ele deu um jeito para nos livrar de todo pecado. Você sabe que jeito é esse? Deus mandou Jesus, seu único filho, morrer na cruz justamente para dar um jeito nesse pecado que ele abomina. Jesus, o Filho perfeito de Deus, foi pendurado numa cruz por causa dos nossos pecados. E quem se arrepende e crê em Jesus é salvo. Eu quero te convidar para orar comigo nesse momento, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, para que Ele possa te limpar o seu coração e para que você tenha total comunhão com Ele, esteja assim, bem pertinho dEle. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Te peço que o Senhor perdoe os pecados de quem está me assistindo agora, Pai. Que o Senhor possa limpar o nosso coração e que o Senhor nos ajude a termos atitudes de obediência ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos reclamando, para que nós possamos ter a nossa comunhão com o Senhor e possamos desfrutar de uma vida em paz com Deus. Por favor, Jesus, limpa o nosso coração e ajuda-nos, meu Deus, a estarmos muito perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz um calorão é boa e se a chuva cai também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa, se eu não for sair também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz em calorão e se a chuva cai, perfeita e agradável é
aí em casa também deve fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Peça a Deus para te ajudar a cumprir a vontade dele, sem reclamar e sem desobedecer, para a gente poder estar assim, ó, pertinho dele todos os dias. E esse foi o nosso culto de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!